Vamos falar de um assunto sério que está se desenhando no Brasil: uma nova convocação para uma greve geral de caminhoneiros. E olha, o aviso é forte. A gente vai mergulhar aqui no anúncio dos próprios organizadores para entender as razões, as exigências e todo o apelo por trás dessa mobilização que promete parar o país. Para se ter uma ideia do tom, a convocação já começa com esse aviso bem direto e, vamos combinar, alarmante. Essa frase, tirada do vídeo de anúncio deles, já mostra o impacto que os organizadores esperam causar. Então, já tem data marcada. Os organizadores do movimento definiram o dia 4 de dezembro de 2025 como o início dessa paralisação nacional. E a promessa é que, uma vez que comece, pode durar por tempo indeterminado, sabe? Só para quando as demandas forem atendidas. E é importante a gente entender que isso não é um movimento que surge do nada, de forma espontânea, não. Ele gira todo em torno de uma pauta de reivindicação. É basicamente um documento formal, uma lista de exigências que estrutura um movimento e que serve como base para qualquer negociação. A mensagem central, então, é um ultimato. É bem clara. A greve é colocada como uma resposta direta ao que eles consideram uma falta de ação do governo. A paralisação, nesse cenário, vira a principal ferramenta de pressão. Mas ok, o que de fato está motivando essa galera toda? Bom, o primeiro pilar de tudo isso é a dificuldade econômica. Uma dificuldade que, segundo os porta-vozes, está sufocando a categoria. E aqui a gente encontra o que parece ser uma contradição, um paradoxo mesmo. Pelos relatos, trabalho tem. Os caminhoneiros estão sempre na estrada, mas, na prática, muitos se veem presos num ciclo de dívidas, sem conseguir prosperar. E não estamos falando de dificuldades abstratas, não. São pressões bem concretas do dia a dia. Dívidas que só aumentam, a grana que não dá para fazer a manutenção básica do caminhão, a ameaça de não conseguir pagar o financiamento. É aquela luta diária para simplesmente fechar as contas no fim do mês. E isso leva direto para o argumento central dos organizadores. Para eles, o problema não é falta de esforço de cada um. A solução, segundo eles, é uma luta coletiva para mudar as regras do jogo. É unir a categoria para exigir os direitos que eles acreditam ter. A partir daqui, as queixas começam a ir além do bolso. O problema deixa de ser só uma crise econômica pessoal e vira uma frustração geral com as leis, com as regras, com o governo como um todo. Essa sensação de abandono tem um alvo bem claro: o poder legislativo. Na visão dos organizadores, o Congresso Nacional parece simplesmente não estar prestando atenção. Ou pior, parece não representar os interesses deles. E essas frustrações aparecem em pontos bem específicos. Por exemplo, a falta de fiscalização do piso mínimo do frete, que deveria garantir um valor justo pelo transporte. Regras de pesagem que eles acham injustas e aquela sensação de que a lei só serve para punir e nunca para proteger a categoria. E é nesse ponto que a pauta se expande de vez e entra de cabeça na arena política. As motivações declaradas pelo movimento começam a incluir temas muito mais amplos, como uma suposta perseguição e até a perda de liberdades, coisas que vão bem além da questão do transporte de carga. É essa sobreposição de camadas que, na visão deles, dá força ao movimento. Pensa bem, o que começa como uma crise de dinheiro ganha corpo com a frustração com as leis e, no fim, explode numa dimensão política. É a soma de tudo isso que alimenta essa convocação. Ok, diante de tantos problemas que eles levantam, a pergunta que fica é: mas o que eles querem exatamente? Quais são as soluções que eles estão propondo nessa pauta de reivindicações? Agora a gente chega no coração do movimento, a lista formal de exigências. É aqui que os problemas viram propostas concretas. Para a gente conseguir entender melhor, dá para organizar essa lista toda em 3 grandes áreas. Isso ajuda a gente a enxergar a lógica por trás dos pedidos, que é, primeiro, resolver a crise financeira imediata. Depois, corrigir as regras do jogo. E, por fim, promover mudanças mais profundas, estruturais mesmo no setor. E as reivindicações são bem abrangentes, viu? Na parte financeira, pedem para congelar dívidas e criar novas linhas de crédito. Na parte legal, anistia para manifestantes é um ponto-chave e nas mudanças estruturais aparecem propostas bem ambiciosas, como uma cota de 30% das cargas do governo e, talvez a mais surpreendente de todas, a nomeação de líderes do movimento para cargos políticos. Por fim, a mensagem dos organizadores se volta para fora do movimento. A ambição aqui é muito clara. Eles querem transformar o que poderia ser visto só como um problema de uma categoria numa causa de toda a sociedade brasileira.
E a estratégia toda está resumida nesse apelo poderoso. A luta dos caminhoneiros deveria ser vista como a luta de todo mundo. É um chamado direto para que a população em geral se una e apoie a causa deles. A narrativa que os organizadores constroem segue uma evolução bem estratégica. Começa com uma questão específica, a crise econômica do setor, depois se expande para uma crítica ao sistema político e legal, e, por fim, culmina num chamado universal, em defesa de princípios como a liberdade. O objetivo final, declarado, portanto, vai muito além de conseguir melhores condições de trabalho para uma categoria. A greve é posicionada como uma verdadeira batalha coletiva pelo futuro do país, contra o que eles chamam de sistema opressor. E tudo isso nos deixa com uma questão central, que resume bem a tensão da situação toda. Onde exatamente termina a reivindicação de uma categoria e começa um movimento político muito mais amplo? Essa é a pergunta que fica no ar enquanto o Brasil inteiro aguarda os próximos capítulos dessa história.